Olá, queridos amigos, queridas amigas. Nós estamos aqui mais uma vez para continuarmos, todo o projeto da Fake de encontros virtuais, da nossa querida Fake. Hoje nós vamos trabalhar uma máxima de Jesus. E o que são máximas são frases retiradas do Evangelho e que nós consideramos extremamente importantes, aliás, como todas de Jesus, mas que colocamos em destaque para analisarmos. Mas antes disso, nós vamos iniciar esse nosso encontro, como sempre iniciamos todos os trabalhos da Fake, através da nossa oração. Então vamos procurar cerrar os nossos olhos, acalmar os nossos corações e entrarmos em oração. Pai de infinito amor, Pai de infinita misericórdia, infinita justiça e infinita alegria, amado Mestre Jesus, nosso sempre divino conselheiro, amado irmão Ramatiz, que tanto amor faz jorrar da casa do grande coração, amado irmão José, mentor desta casa, que nos permite fazer e receber a caridade, amadas falanges espirituais que sempre tão carinhosas trabalham junto a nós. Juntos, louvando a Deus, nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Rogamos humildemente luz e proteção para esse nosso encontro. Pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para abri-lo agora, nesse instante, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Então, como nós estávamos dizendo, hoje nós vamos fazer análise de uma máxima de Jesus. E essa máxima é: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ela se encontra em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Para nós compreendermos essa frase de Jesus, nós temos que contextualizá-la, isto é, Jesus ele estava se preparando para o seu Calvário. Ele sabia que ele ia desencarnar. E ele queria deixar claro aos seus discípulos os desafios do caminho que eles iriam ter se eles estavam dispostos a seguir Jesus, a levar a boa nova. E o que seria essa disposição que o homem deveria ter para seguir Jesus? Quando ele diz que se você puser a mão no arado, você não olha para trás, porque senão você não está apto para o reino de Deus, a gente se pergunta, mas como assim? O que é arar a terra? E aí nós vamos ver que na agricultura, a pessoa antes de plantar, ela deve abrir a terra, revolvendo-a, deixando ela descompactada, para a água poder filtrar melhor e produzir raízes mais fortes. Então, esse arar a terra, esse episódio, esse fato, essa ação, essa prática, ela existe desde a antiguidade entre os povos. Não se semeava sem antes arar a terra. E por que quando você está no arado, você não olha para trás? Para que essa atividade seja bem sucedida, a atividade de arar a terra, o lavrador ele deve seguir em linha reta no solo. Então, se nós imaginarmos a ferramenta arado, hoje nós temos ferramentas ultramodernas, com vários dentes, como um garfo, e eles vão indo do final do terreno para o início do terreno, ou do início para o fim desse enorme terreno, abrindo sulcos, e nesses sulcos na terra é onde serão jogadas as sementes. E é por isso que depois, quando a gente vê uma plantação, por exemplo, uma plantação de café, uma plantação de laranja, a gente vê tudo tão arrumadinho, tudo tão reto, caminhos paralelos, com uma diferença entre os lavradores que podem
penetrar no meio do caminho para colher. Então, tudo isso é extremamente organizado. Logo, imagine, como no tempo de Jesus, como hoje, a pessoa que está dirigindo o arado, ela não consegue olhar para trás e fazer um caminho reto para frente, como deve ser feito, né, organizado. Ela não consegue, isso é impossível. Então, o lavrador, ele deve seguir sempre em linha reta no solo. Mas como é possível você seguir em linha reta olhando para trás? Você perde a direção. E é disso que Jesus estava falando. Você tem que focar para você poder caminhar como é o caminho de Deus, o caminho reto, sem você se perder no meio do caminho. Então, quando você está focado, você não pode olhar para outras direções, porque senão você corre realmente o risco de sair da linha. E aí, o caminho não te leva para onde tem que te levar, que é o reino de Deus. Então, o seguidor de Jesus, ele deve ter o olhar fixo no seu objetivo, assim como o lavrador, quando está no arado. Ele deve deixar o seu passado de erros para trás. Ele não deve olhar para trás. E também ele não pode ficar dando atenção a todas as dúvidas de fé que ele tem no caminho, no meio do caminho. Não. Ele tem que vencer essas tentações. Ele tem que ignorar o brilho da terra, né, e todas as suas tentações. Ele deve ignorar os desejos egóicos. Ele deve seguir em frente. Sempre no caminho. Que caminho? Aquele que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O apóstolo Paulo, ele observou em uma das suas cartas aos Filipenses, que é a terceira carta, versículo 13 a 14, ele fala lindamente sobre esse não olhar para trás. Ele diz o seguinte, irmãos, eu não julgo já ter alcançado a meta, mas somente faço uma coisa. É que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para a meta, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus. Em outras palavras, quando nós abraçamos a fé, nós temos que seguir sem duvidar. Nós temos que vencer as dúvidas, sem olhar para trás, fazendo tudo com muito amor e com muita reverência a Deus, aceitando também, nos submetendo à vontade de Deus. E isso realizado passo a passo, para que nós possamos conseguir conquistar o reino de Deus. Mas é um processo. Temos que ter paciência conosco, temos que ter força de vontade, temos que nos esforçarmos, mas saber que é um processo. Leva um tempo, né? E nós, que pretendemos servir a Deus, servir a Jesus, servir ao próximo, nós temos que olhar sempre para frente, e olhar o presente. Se nós trabalharmos bem o presente, o nosso futuro será bom. Não adianta ficar olhando para trás, ficar olhando todos os erros que você fez no passado. Não adianta, nós não vamos mudar o nosso passado. É por isso que Jesus diz, não olha para trás, não. Você pegou o arado, vai em frente. Não olha para trás. Mas para a gente não olhar para trás, o que nos ajuda? A gente ser guiado pelo Evangelho, orarmos, meditarmos, vigiarmos o nosso pensamento, as nossas ações, os nossos sentimentos, né? Isso tudo é realmente muito difícil. Muito difícil, não é fácil. Nós temos que não olhar para trás. Então, o que é que a gente vai deixar lá atrás? A gente tem que deixar o passado, a nossa família, família de origem, as crenças familiares, e trabalhando um sentimento que é extremamente difícil de ser conquistado, que é o desapego. Isto é, nós temos que matar o homem velho para fazer nascer o homem novo.
Se a gente pode resumir, a gente diz que o apego é que mantém a pessoa presa no passado. Ele bloqueia, ele atrasa a evolução. E o apego cria muito sofrimento. Mas aí, por outro lado, pode parecer assim uma utopia a gente falar em desapego numa época em que uma das frases que mais a gente ouve é: eu tenho isto, eu tenho aquilo, é o meu marido, é o meu filho, é o meu irmão, é o meu trabalho, é a minha função. Nós temos um sentimento de posse de tudo muito grande, então é muito difícil trabalhar o desapego. E, sobretudo, numa sociedade em que os relacionamentos são feitos de trocas de interesses, na grande maioria. Tanto relacionamento social como profissional. Isso resulta numa sociedade calculista, egoísta e muitas vezes inescrupulosa. Portanto, é difícil trabalhar o desapego nessa sociedade. E temos como consequência dessas atitudes todas as desigualdades sociais, né? A corrupção como regra comum e o egoísmo que predomina. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a informação que o sinal mais característico de imperfeição é o interesse pessoal, sendo sinal notório de inferioridade o apego às coisas materiais. Então vejam bem, apego às coisas materiais é igual sinal notório de inferioridade espiritual. Quando o nosso ego domina as nossas ações, nós temos atitudes o quê? Egoístas. Somente queremos satisfazer o nosso desejo, o nosso prazer, sem medir as consequências dessa nossa escolha. E nós sabemos que toda vez que escolhemos, vamos ter ganho, mas vamos ter perda também. E nós não analisamos essas perdas, nós queremos só ganhar. Os espíritos superiores, eles nos orientam a agir no bem sem uma segunda intenção, a sacrificar o interesse pessoal pelo bem do próximo e exercitando assim a mais importante das virtudes, que é a verdadeira e desinteressada caridade. Essa é a verdadeira, aquela que nós não temos interesse nenhum em receber nada, mas é o prazer de doar. Quando se propõe o desapego, não significa que nós temos que abandonar o mundo, temos que nos encerrar numa caverna. Não, não é isso. Mas nós temos que entender que a existência terrena, ela é transitória e impermanente. E o que é imortal é o espírito. Por isso nós temos que cuidar muito mais das coisas espirituais do que as materiais. E temos que pensar também e analisar que a vida na Terra é feita em ciclos. É preciso saber quando uma etapa da nossa vida acabou, fechou esse ciclo. Eu tenho que me desapegar desse ciclo. Eu tenho que permitir realmente que ele encerre. Por exemplo, o fim de um emprego, o fim de um trabalho, o fim de uma relação amorosa. Eu tenho que dar um ponto final. Se eu não dou um ponto final, eu fico empacado, porque eu fico com um pé na antiga relação e não consigo avançar numa próxima relação. Ou mesmo se eu avançar, se eu conhecer alguém, eu vou ficar balançando entre o velho e o novo, o velho e o novo. Não. Eu tenho que encerrar o ciclo para poder começar a ter uma vida nova. Eu tenho que encerrar, eu tenho que dizer, chega, esse emprego não é mais meu, essa função não é mais minha, para eu poder abrir um espaço energeticamente para chegar até mim um outro trabalho. Eu tenho que me desapegar das coisas materiais. Isso é uma coisa simples. Eu tenho que me desapegar de todos esses vestidos, calças, blusas que eu tenho no meu armário, que eu não uso.
para poder dar espaço para chegar o novo. Desapego. Desapego. Então, saber encerrar ciclos e chegar e sentir que a felicidade consiste em desapegar-se das coisas, das pessoas, de situações, de sentimentos e permitir então que uma nova etapa se inicie em nossa vida. Assegurando-os, nós temos que estar assegurados que nós não sairemos disso magoado e também que não estamos magoando ninguém. Mas evidentemente, se o outro se sentir magoado, nós não podemos fazer nada sobre isso. Mas temos a consciência que absolutamente não quisermos magoar ninguém, nem a nós mesmos. E isso é importante. Pensando sempre, mentalizando, né, que enquanto o amor, o verdadeiro amor, ele liberta, o apego, ele aprisiona, ele sufoca. Então, desapegar-se, o que é? É deixar de ser egoísta. É estar cada vez mais próximo de você mesmo, da tua essência, mais próximo a Deus, buscando a felicidade, buscando a paz de espírito, buscando o bem-estar. Portanto, praticar o desapego, nós podemos afirmar que é um ato de libertação. Joana de Ângeles, que é a mentora do nosso querido Divaldo Franco, ela trouxe uma elucidativa mensagem no dia 15 de janeiro de 2004, enquanto o Divaldo estava em Miami, Flórida, Estados Unidos. E essa mensagem chama-se Apego e Libertação. E Joana nos diz: acautela-te a respeito de qualquer tipo de apego. Acautela-te, isto é, toma cuidado, atenção a qualquer tipo de apego que você tiver. É fundamental nos despojarmos de toda uma carga de crenças e falsas ilusões, às quais acabamos nos apegando e elas pesam muito. Então nós temos que nos apegar das crenças, das falsas, das ilusões, porque isso pesa muito, segundo Joana. É um verdadeiro fardo, nos impossibilitando de ver a realidade como ela é e de perseguir objetivos reais que nos conduzam concretamente para a nossa evolução espiritual. Então, você é apegado a uma crença, apegado a uma vida lá atrás, você impede a tua evolução espiritual. É isso que Joana nos diz. E ao final dessa preciosa elucidação sobre o desapego, ela conclui nos lembrando da importância de nós não acumularmos bens materiais, da importância de nós olharmos para os nossos armários e vermos: por que eu estou tão apegada a essa roupa que faz 10 anos que eu não uso, ou faz 5 anos que eu não uso, ou que esse ano todo eu não usei? Por que essa roupa está aí? E a doar, fazer a doação, desapegar-se, é isso que ela recomenda. É que nós tenhamos desapego às coisas materiais. E ela chega até a sugerir a doação de órgãos, que a gente tenha o desapego também dos órgãos que hoje compõem o nosso corpo físico, mas amanhã, quando nós nos encarnarmos, nós não vamos precisar dele. Então, nós não vamos precisar dos nossos rins, do nosso fígado, do nosso coração. Vamos doar. Ela sugere isso. E aí, nós podemos finalmente classificar em vários níveis o desapego. Por exemplo, nós temos o desapego material, temos o desapego à superioridade ou autoridade e temos o desapego emocional, dividido assim em 3 classificações a grosso modo. O desapego material significa o quê? A gente limpar realmente os nossos armários, todos, sem sentimento de culpa
ou sem medo de um dia precisar de alguma coisa. Eu tenho 20 panelas, será que eu vou precisar de 20 panelas para viver na minha cozinha? Eu tenho 40 casacos, será que eu vou precisar de 40 casacos para viver? Quer dizer, desapegar-me sem ter aquele sentimento de escassez internalizado. Mas se eu der, depois eu vou ficar sem, vai me fazer falta. Não, vamos trabalhar dentro de nós o contrário, o sentimento da abundância. A abundância que faz você sentir no seu coração que o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. E aí eu posso doar tranquilamente os meus bens materiais. Eu posso também auxiliar alguém que está em necessidade financeira, mas sem esperar que esse dinheiro volte. Se ele voltar, ótimo, tudo bem, mas se ele não voltar, não vai me fazer falta. E eliminar os objetos que nós temos à nossa volta sem observar quanto eles valem. Você pega uma coleção de livros que você tem e que você não vai ler mais, você já tirou o que você tinha que tirar deles, você doa. Mas quanto vale isso? Nossa, é uma fortuna. Se a gente for vender... Não, doa. Não observe o valor de um quadro que você já cansou de olhar para ele. Enfim, de um aparelho que você tem, de porcelana, de Sèvres, mas que você nunca usa. Você não vai oferecer banquetes ou jantares onde você vai colocar esse aparelho. Então doa. Doa sem observar o valor que ele tem. Desapego à superioridade ou autoridade. Deixa o controle sobre as pessoas ou sobre as situações. Desapega. Não queira controlar tudo. Mesmo que seja a vida do seu filho que casou. Sim, mas eu não gosto da minha nora, ela não trata o meu filho como eu. Desapega. Ele está criando uma nova família. É uma nova maneira de viver. A mulher dele não vai ser a mãezinha dele, é a mulher. E você também não pode mais ser a mãezinha daquele menino de 14 anos. Desapega. É isso, desapega. Deixe o controle de pessoas ou controle de situações. Desapega da tua função de coordenador. Hoje você já é gerente. Não vai dar pitaco lá atrás para as pessoas que hoje são coordenadoras. Desapega. Você tem que desapegar, né? E uma coisa extremamente importante, não se acredite insubstituível. Isso é de uma arrogância. Isso é de um pensamento que eu sou muito poderoso, ninguém consegue me substituir. Não, isso não é verdade. Você é uma pessoa totalmente substituível. A partir do instante em que você, por exemplo, sai do teu trabalho, é demitido, imediatamente você é substituído. Quando você não aceita mais aquela relação amorosa, ou quando você diz, não, olha, acabou, eu não quero mais nada, você vai ser substituído. Você, quando morrer, vai ser substituído também na família. Então, não se considere tão poderoso que ninguém pode substituir. Isso é desapego à superioridade. Isso é desapego à arrogância. Desapego emocional é desapegar-se das pessoas que nós amamos, para que elas possam seguir o seu caminho. É um filho, é uma filha que quer morar fora do país, que quer estudar fora do país, e tem um sonho a realizar. E é difícil a gente se desapegar, mas a gente consegue. Porque você ama tanto essa pessoa que o que você quer é olhar para os olhos dela e ver os olhos brilharem quando ela deixar a casa e for para fora do país, criar a sua família, ou criar o seu trabalho, criar o seu estudo, criar uma vida própria. A felicidade dela é tão grande que você consegue desapegar.
Porque quando a gente ama profundamente, a gente liberta a pessoa. É a felicidade de uma ave-mãe quando vê que o seu filhote consegue voar, levantar voo e ir distante, cuidar da vida dele. Isso é muito bom. E, finalmente, a gente viver intensamente cada momento sem se preocupar muito com o futuro. Não se preocupa com o futuro. Não crie essa ansiedade. A ansiedade é o mal-estar da nossa época, agora, hoje. E o que é que eu anseio? Eu anseio sempre pelo futuro. Por que eu vou me apegar à possibilidade de acontecer isto ou aquilo? Vive o presente. Solta o futuro. Solta. Vai acontecer o que tiver que acontecer, o que for melhor para você, e essa é a fé que nós temos em Deus. Deus é nosso Pai, é poderoso, é misericordioso, Ele nos ama. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer o que nós podemos. Os resultados estão nas mãos dele. E aceitaremos com resignação, seja feita a sua vontade, meu Pai. E isso é desapegar-se. Bem, e também, finalmente, aceitar a morte com uma certa naturalidade. Evidentemente que isso é extremamente difícil, a gente se desapegar de um ser que nós amamos muito e que desencarnou. Mas é necessário que haja esse desapego para o teu bem-estar e para o bem-estar desse espírito que se foi. Agora a vida dele é outra. Ele está no plano astral. E a tua vida é outra. É viver sem esse ente querido que você tanto amava, mas tem que tocar a tua vida em frente. Continuar vivendo. Né? E eu acho que a pergunta que fica é: será que nós somos capazes de aceitar a vontade do Pai sem questionar, como Jesus nos ensinou? Aceitar a doença, aceitar a crise, aceitar o desemprego, aceitar esta pandemia, aceitar o confinamento, aceitar ficar usando máscara o tempo todo, aceitar. Será que nós conseguimos aceitar a vontade do Pai sem questionar? Sem a gente dizer, mas que Deus é esse? Mas o que é isso? Por que isso agora? Então, parece difícil ainda para nós, né? Mas nós estamos aprendendo. E nós temos certeza que os caminhos traçados para a nossa vida podem ser suavizados quando a gente aceita, sem murmurar, sem se lamentar. É muito melhor, é mais leve. E, para finalizar, eu trouxe aqui uma historinha, que eu não me lembro muito bem, mas eu acredito que ela está no Momento Espírita, né? Esse site que é muito bom, é cheio de histórias. E uma delas é o seguinte: um monge que fazia a sua peregrinação como um aprendiz, ele chega numa casinha humilde e pede pousada. O proprietário, pai de família, com a esposa e 3 filhos muito desnutridos, recebe o monge e lhe diz: amigo, eu posso lhe oferecer a pousada simples, porém, nós temos apenas leite para beber. O nosso único ganha-pão é essa vaquinha, que nos dá o sustento. Durante a madrugada, o monge se levanta, chama o discípulo e sai do casebre para seguir viagem sem avisar ninguém. Ao sair, ele diz ao discípulo: pega essa vaquinha e vamos levar conosco e deixá-la num lugar bem longe, onde essa família nunca poderá encontrá-la. O discípulo, indignado, questiona o mestre: mas esse é o único ganha-pão desses miseráveis. Como nós vamos poder fazer isso? Mas o mestre insiste e o discípulo obedece e segue em viagem. Por todo o caminho, o discípulo ele fica se questionando mentalmente o que ele tinha feito. Mas o tempo vai passando,
e eles retornam ao mesmo lugar, às mesmas paragens. Ao longe, eles já deslumbram uma bela casa onde deveria estar o casebre. E o aprendiz pensa, coitados, eles devem ter morrido de fome e outros estão na casa. Mas ao chegarem, eles são recebidos euforicamente pelo proprietário que os reconheceu de pronto e foi logo dizendo, monge, na noite em que você se foi, ocorreu um fato tristíssimo. A nossa vaquinha sumiu e nós não conseguimos nunca mais encontrá-la. Nós passamos uns momentos de desespero, mas logo nós recebemos a ajuda de uns vizinhos que nos deram uns grãos para plantar e hoje, graças a Deus, nós comercializamos no mercado e progredimos muito. Temos várias vaquinhas e uma grande plantação. O monge olhou para o seu discípulo com carinho, que de pronto compreendeu a lição e seguiram viagem. E aí a gente se pergunta, será que você tem que fazer sumir alguma vaquinha da sua vida? Será que você está muito na zona de conforto? Será que você precisa se desapegar de um status quo que não está fazendo você seguir adiante? É um questionamento para todos nós. E eu acho que é essa a questão e a lição que Jesus nos deixa na sua máxima de... Fica muito claro, né? Ninguém põe a mão no arado e olha para trás, porque se ele faz isso, ele não é apto para o reino de Deus. Então, essa máxima nós devemos refletir bastante sobre ela, na questão do desapego, né? E para finalizar, eu trouxe uma oração que eu considero muito bonita, que é a oração da serenidade, onde essa oração ela é lida sempre no início dos trabalhos, do AA, os Alcoólatras Anônimos, e o NA. E por que ela é lida no início desses trabalhos? Sim, porque uma pessoa, quando ela pretende se curar desse vício, ela tem que deixar o passado dela para trás. E ela tem que reconhecer que existe uma força maior que pode ajudá-la. Ajudá-la a quê? A esquecer, a deixar para trás. Esquecer não, porque a gente não esquece o passado, a não ser que você tenha mal de Alzheimer. Mas deixar esse passado para trás. Esse passado não tem mais o mesmo significado que tinha antes para você. Então a oração é a oração da serenidade. E ela diz o seguinte: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. Fica claro aqui que eu preciso ter serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, isto é, as coisas que são de Deus, que eu não tenho controle sobre isso, eu não posso mudar. Mas eu quero e eu peço coragem a Deus para modificar aquelas que eu posso. O que eu posso fazer, qual é a minha parte, Senhor, que eu tenha coragem para fazer e que eu tenha sabedoria para conseguir distinguir umas das outras. Bem, encerramos aqui o nosso encontro sobre essa máxima de Jesus, esperando que fique a reflexão do desapego para todos nós. E agora vamos à nossa oração final. Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, Pai de infinita alegria, amado Mestre Jesus, nosso sempre divino conselheiro, amado irmão Ramatiz, amado irmão José, mentor da nossa FEIC, tão querida, tão amada, amadas falanges espirituais que sempre trabalham junto a nós. Juntos louvando a Deus e em nome de Jesus nós agradecemos
por todos esses fluidos que estão sendo jorrados sobre nós. E rogamos que esses bons fluidos de paz, de amor, de cura, fluidos de harmonia, que eles sejam expandidos por todo o nosso bairro, toda a nossa cidade, todo o nosso país que tanto necessita, sobre todo o planeta Terra e seu orbe. E que nesse instante, cada coração e mente de irmão encarnado ou desencarnado possa se sentir amado, protegido e iluminado. Assim felizes, pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos o nosso encontro de hoje, dando juntos graças a Deus. Queridos irmãos, eu sou muito grata à paciência de vocês e à atenção que vocês nos dão. Espero em breve encontrá-los novamente para uma nova reunião, uma nova reflexão sobre as palavras de Jesus, e que o amor de Jesus seja sempre em nossos corações.